Olá meus queridos, tudo bem? Sou o professor Cláudio e estou aqui para a nossa segunda aula para o 7º ano. Então nessa segunda aula nós vamos falar sobre o conjunto dos números inteiros, representados pela letra Z. A gente já conhece o conjunto dos números naturais, que é representado pela letra N, e os números naturais são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, até o infinito. Tudo isso é natural. A partir de agora, nós vamos aumentar um pouco mais esse conjunto, colocando os números negativos. São chamados de simétricos desses números naturais, com exceção do zero. O zero, ele é um número neutro, ele não é nem positivo nem negativo, conforme a gente viu na primeira aula, né? Então, todo número positivo possui um simétrico, que é ele sendo negativo. Por exemplo, o simétrico do 1 é o menos 1. O simétrico do 2 é o menos 2. Então, a gente vai pegar o conjunto dos números naturais, com exceção do zero, porque o zero não tem simétrico, justamente por ele não ser positivo, novamente lembrando. Então, a gente vai pegar o conjunto dos números naturais sem o zero e inserir o simétrico de todos eles. Junta tudo isso e dá o conjunto dos números inteiros. Antes a gente tinha o início dos números. O menor número era quem? Era o zero. O zero é o menor número. A partir de agora, não existe mais o menor número. Sempre tem um menor. Por exemplo, o zero. Quem vem antes do zero? Menos 1. E antes do menos 1? Menos 2. E antes do menos 2, o menos 3. Então, sempre vai ter um número que vem antes. Por exemplo, menos 999. E antes do menos 999, menos 1000. Certo? Uma outra observação que vamos fazer é que é o oposto. O simétrico, ele é o oposto do número. Então, se eu tenho, por exemplo, o 2 é menor do que o 3. Se eu pegar os opostos dele, aí é o contrário. O menos 2 passa a ser maior do que o menos 3. Quando o número é negativo, a gente trata o contrário também, certo? A gente vai ver alguns motivos disso mais para frente. Por exemplo, aqui nessa representação da reta numérica. Então, antes, como a gente tinha um início, isso era uma semi-reta. Começava no zero e ia positivamente. 1, 2, 3, 4, 5. A partir de agora, com a inserção dos números negativos, dos simétricos dos números inteiros, né? Agora a gente tem uma reta. Ela é infinita para os dois lados. Então, tanto o número ele é infinitamente grande, 1 bilhão, 1 trilhão, não acaba mais nunca esse número. É tão grande. A gente também tem... para o lado oposto, menos 1 bilhão, menos 1 trilhão, ele passa também a ser menos infinito. Então ele vai do menos infinito, que são os números infinitamente pequenos, até o mais infinito, que são os números infinitamente grandes. Certo? Então a reta ela é infinita para os dois lados. E aí a gente vai olhar um pouco a ideia de módulo ou valor absoluto de um número. O que seria isso? Módulo ou valor absoluto de um número é a mesma coisa, tá? São esses... olha aí diretamente para o exemplo. Se tiver esses tracinhos, o número dentro desses dois tracinhos. Observe que não é parênteses, é um traço mesmo. Isso significa módulo. O que isso significa? Módulo é a distância geométrica do número para o ponto zero. Por exemplo, a distância do 3 para o 0 é 3. A distância do menos 3 para o 0 é 3 também. Certo? Aí o exemplo, módulo de menos 1. É a distância do menos 1 para o 0. Ou seja, 1. É só um tracinho. Veja aqui, a distância do 0 para o menos 1. É só um tracinho. Né? A distância do 5 para o 0. É 5. A distância do menos 10 para o 0. É porque aqui não deu. Mas se eu fosse fazendo nessa reta até chegar no menos 10, teriam quantos tracinhos? 10 tracinhos. A distância do
0 para o 0. 0. O 0 já é o próprio 0, né? Então não tem distância, é 0. Então uma coisa para fazer... Essa é a ideia do módulo de um número. Mas para facilitar, para resolver, módulo de alguma coisa é aquela coisa sendo positiva. Se já for positivo, beleza, não mexe. Mas se for negativo, vira positivo. Volta aí pro exemplo. Tá vendo menos 1? Ele é negativo. Então a resposta do módulo dele é 1 positivo. Ó, o 5, ele é positivo. Como já é positivo, não muda. Continua 5. Ó, o menos 10, ele é negativo. Então é a mesma coisa sendo positivo. Certo? O módulo dele é positivo. O 0, ele não é nem positivo nem negativo. Então ele continua também a mesma coisa. Certo? Então, módulo basicamente é isso. A gente vai ver aqui, ó, a ideia de número simétrico. Por que o módulo de um número é ele próprio? Por conta disso aqui, ó. Porque a distância dos números simétricos para o zero é sempre a mesma. Por isso que o módulo é sempre igual de um número. Tipo, módulo de menos 2 é 2. E módulo de 2 é 2 também. Por quê? Porque se você observar aqui, ó, a distância do zero até chegar no mais 2 são 2 tracinhos. E até chegar no menos 2 também são 2 tracinhos. Veja aí que ele está igualmente espaçado, ó. O 0, aí com uma casinha para a direita vai para o 1, com uma casinha para a esquerda vai para o menos 1. Volta a olhar para o 0. Com duas casinhas para a direita vai para o mais 2. Com duas casinhas para a esquerda vai para o menos 2. Certo? Isso é simetria. Isso quer dizer que a distância é a mesma. Se você pegar o 10 e observar a distância dele para o 0, vai ser a mesma de você comparar a distância do menos 10 para o 0. Por conta dessa simetria. Eles são opostos, mas são simétricos. Certo? A distância é a mesma. Tá ok? Então essa nossa segunda aula fala sobre isso. Tá certo? Bem rapidinho. Todo mundo, o assunto não vou estender muito para não complicar a cabeça de vocês, mas ele é muito fácil, mas é importante que a gente preste atenção nesses detalhes, porque eles podem fazer diferença lá na frente, tá certo? Então, para a gente treinar um pouquinho, vou deixar uma atividade, tá aqui a primeira questão. Printem a tela aqui, copia no caderno, beleza? Depois passa o vídeo um pouquinho, printa a tela de novo. São essas 3 questões, copia no caderno também e responde. Muito fácil, beleza? É muito fácil essas 3 questõezinhas. Tenho certeza que ninguém vai ter dificuldade nenhuma, tá certo? Espero que vocês tenham uma boa quarentena, fiquem em casa, estudem, pra gente não deixar perder esse tempo, tá bom? E até mais.